Vamos lembrar do núcleo. O núcleo celular ele é destacado, ele tem uma membrana em volta dele, essa membrana é chamada de carioteca, e eu falo já. Dentro do núcleo a gente tem um líquido chamado cariolinfa ou nucleoplasma. A constituição é muito semelhante com a do citosol, que é o líquido que constitui o citoplasma. Porém, fique atento, timina, a base nitrogenada timina, ela é mais comum dentro do núcleo. Por quê? Porque o DNA, quando vai fazer replicação, ele precisa de timina. A base nitrogenada timina, ela é exclusiva do DNA. Então, no nucleoplasma, tem mais timina do que no citosol, que é o líquido que compõe o citoplasma. Fica atento porque a constituição química é semelhante, mas não é igual. A carioteca não é uma membrana plasmática como a membrana, como o plasmalema, né? Não é uma membrana como o plasmalema. Ela é uma membrana dupla, ela tem duas camadas, então a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Nesse caso aqui a gente tem duas bicamadas fosfolipídicas, uma dobrada sobre a outra. Então é importante você lembrar disso, que as duas membranas têm a mesma constituição, porém uma dobra sobre a outra, então aqui na carioteca a gente tem uma membrana dupla bilipídica. É importante dizer, as proteínas que tem na carioteca não são as mesmas que tem no plasmalema, que é a membrana plasmática que envolve a célula como um todo, tá? Então você tem constituições químicas diferenciadas, diferentes. Na carioteca você tem poros, você tem o tal nucleoporo, que é a comunicação do núcleo com o citosol, do núcleo com o citoplasma, você sabe. Proteínas têm que sair daqui para lá e tem que entrar de lá para cá. Sais tem que sair daqui para lá e tem que vir de lá para cá. Então quer dizer, tem que ter passagem. E essa passagem é importante, eu dou um exemplo que você tem que guardar. Talassemia. Talassemia é o cara que produz, ou que tem dificuldade na produção de hemoglobina. Não porque o gene que produz a hemoglobina está com defeito, mas porque o sinal, o conjunto sinal, que é um trecho do RNA mensageiro, não é reconhecido pelo nucleoporo. Portanto, o gene da hemoglobina dele é perfeito, mas o trecho sinal, que é o reconhecimento pelo poro da carioteca, não acontece. Consequentemente, o RNA produzido no núcleo não vai para o citoplasma. Esse cara tem problemas na formação da proteína conhecida por hemoglobina. Ele tem problemas na distribuição de oxigênio. O nucleolo é um condensado de RNA ribossômico e algumas outras proteínas. O RNA ribossômico ele é produzido por alguns trechos do próprio cromossomo, da própria cromatina, e ele fica acumulado no nucleolo. Portanto, o nucleolo é uma massa que tem dentro do núcleo produtora de ribossomos, porque o nucleolo é formado por RNA ribossômico. E por fim, a cromatina, que nada mais é do que filamentos de DNA. Nós, seres humanos, temos 46 filamentos de cromatina. A cromatina ela é dividida em heterocromatina e eucromatina. Heterocromatina é uma parte toda circular, toda cheia de estruturas, de proteínas estruturais. Nessa parte de heterocromatina não há genes. A principal proteína que a heterocromatina se enrola são as histonas. Quando a gente tem 8 histonas e o DNA enrolado nelas, a gente tem o que a gente chama de nucleossomo, uma estrutura que tem função estrutural na célula, tem função na formação do próprio DNA, na constituição da estrutura do DNA. A eucromatina é uma parte que não tem histonas e é a parte onde os genes ficam. Cuidado! Toda eucromatina é gene? Não, mas todo gene está na eucromatina. Então tem partes de eucromatina que também não tem gene, mas todo gene que existe está na eucromatina. E o cromossomo? É quando a cromatina se enrola, se condensa, se aperta, se estrutura, se enrola inteiro para fazer a divisão celular. Nesse processo de enrolamento, o cromossomo tem menores chances de se quebrar e fazer uma divisão celular irregular. Portanto, cromatina e cromossomo são a mesma estrutura. A cromatina é a sequência, é o filamento de DNA envolvido com as proteínas. O cromossomo é ele mais adensado, mais enrolado, mais espiralizado para a divisão celular. Então, quando a cromatina vai se preparar para fazer a divisão celular, agora ele é chamado de cromossomo, mas a estrutura é a mesma. Lembrou? Gostou dessa aula rápida? Gostou dessa dinâmica? Dá um joinha aqui para mim, segue o canal, aperta o sininho para você ficar atento aí aos próximos vídeos que eu postar e vamos estudar biologia.